Gente, caí, mas voltei. Vocês sabem o que é body shaming? Não. Vou falar disso, vou falar sobre esse assunto hoje. Agora acho que deu certo. Se vocês não estiverem me ouvindo, vocês, por favor, me avisem. Pra quem não me conhece, eu sou a Fernanda Brito, eu sou psicóloga e psicanalista. Eu tô aqui no canal Diva Pra Elas, eu sou idealizadora desse canal há bastante tempo. E a gente fala sobre vários assuntos, principalmente assuntos relacionados a mulheres. E eu venho percebendo que falar sobre o corpo feminino é um tabu, né? Não um tabu, na verdade, é uma coisa que muita gente pergunta. Obrigada pelo feedback sobre o som. É uma coisa que é um assunto que que sempre tá em pauta, né? No pano de fundo de muitas das psicoterapias, principalmente com as mulheres. Não que os homens não passam por isso, né? Imagino que hoje tanto a compulsão alimentar quanto a anorexia ou a bulimia são assuntos mais abordados pelos homens do que antigamente. Mas ainda assim, é um pano de fundo muito mais feminino do que masculino. E por isso que eu resolvi trazer alguns assuntos relacionados ao corpo ao longo desses dias. Então, toda quarta-feira, antes era às quintas, agora a gente tá todas as quartas, às 8 horas, falando sobre vários assuntos aqui no @divapraelas no Instagram. Se vocês não estão ao vivo, vocês vão acessar esse vídeo no nosso IGTV, né, no Instagram mesmo, do @divapraelas, ou no YouTube, na página da Desenvolver Psicologia. Tá? Então, tá muito sujo, isso aqui não dá pra consertar. Então, são esses dois. Tô aqui arrumando o dente porque tá sujo. São essas duas formas de vocês acessarem os nossos conteúdos. Não tem um vídeo só sobre corpo, tem vídeo sobre relacionamentos, tem vídeo sobre psicoterapia, enfim, tem vários temas que vocês conseguem encontrar lá. Então, hoje, por que eu optei por esse tema? Do peso do body shaming. Até esqueci de fixar esse comentário aqui. Deixa eu fazer isso agora. Senão eu acabo esquecendo e quem entra não sabe do que a gente tá falando. Foi. Então tá fixado aí pra vocês saberem sobre o que a gente vai falar. Então vamos lá. Por que eu decidi primeiro por esse tema? Primeiro porque eu acho que é um tema interessante. É um tema que vem crescendo. É um tema que a gente vai falando bem mais sobre ele ultimamente. E se fechar a janela aqui de casa vai ficar melhor, porque vai diminuir o som lá de fora. Porque a Augusta... Gente, foi a época da pandemia. A Augusta tá lotada de coisa. De pessoas, carro passando, gente passando, rolê de final de semana, enfim. Voltando. Então, o body shaming é um assunto que tá vindo bastante à tona, que ainda bem que muita gente tá falando disso. Eu acho que essa é a ideia mesmo, cada vez mais pessoas falarem sobre isso. E eu venho percebendo que é um assunto que mais impacta as mulheres que têm questões alimentares e questões com identidade corporal. Então, vamos lá. O que é o body shaming? É uma coisa que eu faço ainda, já fiz muito mais, hoje continuo fazendo porque ainda caio nessa, e vejo muitas pessoas fazendo, principalmente na internet. O body shaming é a gente olhar o corpo do outro e fazer qualquer tipo de comentário maldoso sobre ele. Crítica, chacota ou qualquer coisa do tipo. Então é body de corpo, shaming de vergonha. Então, eu fazer com que o corpo do outro vire uma vergonha, né? Ou o outro fique envergonhado por conta dessa questão corporal. Gente, o que não me falta é exemplo que rola na internet sobre o assunto. Então, vou voltar um pouco no tempo e falar sobre o assunto da Bruna Marquezine, que foi um assunto que viralizou bastante na época, que é o quanto a Bruna Marquezine estava magra. E aí são assuntos do tipo: achava você mais bonita gordinha, tá muito magra, tá doente, parou de comer, então volte a comer, enfim. Então, tinha bastante comentários sobre o corpo dela e isso pode gerar gatilho. Gente, o que é gatilho? É a gente acessar, por conta de maldades nossas,
a gente acessar no outro um lugar que cause nele algum estalo, alguma ação que faça com que ele se sinta muito mal em relação ao corpo dele, né? Quando a gente pratica o body shaming, por exemplo, então quando a gente olha na internet e fala, nossa, você tá gorda, você tá magra, tá horrível, olha essa espinha, passa um filtro porque tá feio. E eu faço isso na internet, mas eu faço muito isso pessoalmente também. Nossa, mas você engordou, né? Nossa, tá comendo muito, né? Ou tá comendo muito pouco, acho que precisa emagrecer. Você viu a celulite dela? Nossa, que horror. Você viu que ela não se depila? Né? Que isso também tá na moda, né? Nossa, mas por que você não se depila? Porque isso não te pertence, isso não é um assunto seu, isso não te remete. E a gente vai fazendo comentários em relação ao corpo do outro como se isso tivesse a ver com a gente. Como se a gente tivesse o direito de dizer coisas, de interferir na vida do outro. Então, pensar em exemplos que a gente faz o tempo todo, né? Então, preferir seu cabelo mais curto, preferir seu cabelo mais comprido. Você ficava melhor assim do que assado. Olha quanta celulite, olha quanta estria. Muito magra, muito gorda, bunda, tem bundão, tem bundinha, pernão, perninha. Enfim, então a gente coloca o outro numa situação extremamente constrangedora, porque a gente não sabe onde entra, onde isso vai bater no outro, né? Em que lugares que esse nosso comentário, que lugares que esse comentário vai acessar no outro. Então, se a gente faz um comentário do tipo, nossa, como você engordou, para uma pessoa que tem questões com bulimia, por exemplo, fatalmente essa pessoa vai praticar ainda mais o vômito, né? Então vai comer mais pela ansiedade e praticar ainda mais o vômito, né? Porque eu dou gatilhos para ela se sentir mal com o corpo dela. Então olha o lugar que a gente chegou. Ah, Fernanda, mas sempre foi assim. Essa geração é muito mimimi, né? Porque sempre foi assim, não teve problema. Não, porque somos todos, claramente, só vocês verem essa pandemia, né? Somos todos muito bem centrados, né? Psiquicamente, vocês não acham? Porque os nossos pais, ou as pessoas da geração dos nossos pais dizem coisas desse tipo, né? Dizem que, mas essa geração, na minha época, isso podia. Amor, é por isso que vocês são cagados, né? A gente tem uma geração de cagados acima da gente, que cagam, inclusive, a nós, aos nossos filhos, aos nossos netos, né? Então, assim, é uma geração, as gerações passadas, né? Até hoje isso acontece, né? A gente não pode mentir, até hoje isso acontece. De achar que tudo bem ofender a pessoa. E pior, o ofendido achar que tudo bem ser ofendido. E essa pra mim é a pior. Essa pra mim é a pior questão. O ofendido achar que tudo bem. Eu era ofendido e ó como eu me dei bem. E claramente não, tá bom, amor? A gente sabe que você não se deu bem, tá? Então, se a nossa geração procura terapia a rodo, né? Porque fazem esse comentário sobre o meu consultório, por exemplo. Nossa, Fê, só vem gente jovem. Eu fico pensando, claro. Primeiro porque os mais velhos têm menos coragem de procurar terapia, né? E os mais velhos oprimem também os mais novos. Gente, óbvio, eu tô falando uma generalização, toda generalização é burra, inclusive essa, né? Mas assim, de uma forma geral, essa geração que passou, que ofensa era ok, que olhar pro corpo do outro e julgar era ok, essa geração de ok não tem nada, né? De bem, essa geração não tem nada. Tanto que a gente tem uma geração, a minha, por exemplo, que você precisa ser gerente aos 30 anos. Que se você não for gerente aos 30 anos, você é falido. Se você não ganhar 20 mil, você é ruim. Você é incompetente. Se você não sustentar um casamento, quer dizer que você é incompetente nesse casamento, né? Se você decidir separar. Então eu tenho que ser infeliz pra sempre, né? Porque a sua geração teve 30 anos e 40 anos de casamento, 40 anos de infelicidade, e a minha tem que ser igual. Então, desculpa, mas as pessoas vão fazendo pressões no social mesmo que claramente não fazem bem pra parte psíquica de ninguém. Inclusive essas pressões sobre o corpo, né? De engordou, emagreceu, tem celulite, não tem. Cabelo, não vou nem falar, né?
que cabelo também entra numa questão racial, mas de uma certa forma isso também é body shaming. Ah, e seu cabelo cabelo crespo. Ah, meu cabelo é crespo, tal. Quando eu faço uma escova, nossa, que incrível que você tá. Você tá maravilhosa. Não, todo dia você tá bonita, mas hoje, claro, hoje, né, eu tô com cabelo liso, né, mais embranquecida possível, né, que é isso que a galera gosta, né? A galera gosta dos branquinhos, né? Que eles que estão bem na vida, eles que são ajeitados, eles que são os bonitos. Entra numa questão racial, mas também entra numa questão de body shaming. E aí, gente, a gente vai pensando em quantas coisas os nossos comentários não maldosos, imagina, só comentei, era só uma brincadeira, foi só um comentário, né? Eles vão influenciando na autoestima do outro, né? Ah, Fernanda, mas o outro, manda ele se ferrar. Ai, por que ele tem que dar opinião pra vida do outro? E a gente vai vivendo... Essa frase pra mim é a pior que existe. Ai, para de ligar pra opinião dos outros. Como você liga pra opinião dos outros? Bom, primeiro por que os outros ficam dando opinião sobre a minha vida, né? Então, a culpada sou eu que ligo, ou a culpada é o outro que fica dando opinião no que não interessa. Enfim, sabe? Uma percepção minha. Mas não era isso que eu ia falar. Eu ia dizer o seguinte, que não existe isso de dane-se a opinião do outro quando a gente recebe uma crítica muito dura e que remete a gente a um lugar muito empobrecido. É muito fácil a gente falar pra uma pessoa assim, esquece isso, foda-se a opinião dos outros, né? Foda-se que aquela pessoa falou isso. Quando aquilo não atinge os seus traumas, né? Não atinge um lugar, aquela coisa que você mais odeia em você. Aquela coisa que você mais detesta, aquela coisa que te remete ao quanto você foi rejeitado na infância. Então é muito fácil a gente falar pro outro. Quero ver a gente fazendo isso na nossa vida, né? O que eu fico pensando é que cada vez mais as pessoas precisam entender que a opinião delas não foi pedida. Se não for pedida, elas não têm que dar, né? Isso é um primeiro. O segundo, que a crítica pela crítica não leva a lugar nenhum. Fernanda, mas eu tô pensando na sua saúde, né? Emagrece pela sua saúde. Não, ninguém pensa em emagrecer, dizer que o outro tá gordo demais pela saúde. Gente, ninguém liga pra saúde do outro. Até porque saúde não é só colesterol em dia. Saúde também é ter saúde mental. E isso a gente não importa. Né? Então, dizer isso, o quanto isso vai impactar essa pessoa, que lugares eu vou levar essa pessoa, que traumas eu vou remeter, isso ninguém pensa, né? Isso não é saúde. Saúde é só dizer que você tá gorda demais e você precisa emagrecer. Então, assim, gente, ninguém tá ligando pra saúde dos outros, desculpa. E vou dizer até mais. Quantas vezes a gente não é levado a um body shaming ou até uma gordofobia em relação à classe médica, né? Então, claramente, você que tá acima do peso, chega no médico, você pode ser um dermatologista. A primeira coisa que ele te diz é: você precisa emagrecer. A sua saúde não vai nada bem, né? Então, eu tenho um exemplo desse, inclusive, na minha família. Meu primo, que está acima do peso, foi ao médico porque estava acima do peso e tal. Falei assim: olha, doutora, acho que eu preciso fazer uma dieta, não sei o que, nem sei qual é a especialidade do médico, agora não vou lembrar. E aí o médico disse assim pra ele: então tá bom, vou te passar uma dieta. 0 carboidrato por 1 mês, ou 3 meses, eu não lembro agora. Mas vamos dizer 1 mês, vou até facilitar a vida do médico. 0 carboidrato por 1 mês, você não toma café da manhã, e aí é salada e proteína. No almoço e na janta. Sem refrigerante, só carne magra. Não. Eu falei: caceta, meu. Você fez? Fiz por 1 semana. Porque, óbvio, não sustenta. Né? Ele não sustenta uma dieta tão restritiva de uma hora pra outra. O médico não perguntou a rotina do cara. Não sabia que o cara trabalhava à noite. Né? Então, assim, a rotina muda, o hábito muda, né? E assim, não perguntou. Ele simplesmente cortou. Não, tem que cortar, viu? E não vem com essa de chocolatinho às vezes. Não, é nunca. Pra funcionar a dieta, é nunca.
Então, assim, o quanto esse médico tá preocupado com a saúde dessa pessoa de verdade, né? Ou o quanto ele também não tá praticando uma gordofobia. O quanto ele tá preocupado porque, assim, desculpa, gente, mas salada e proteína por um mês não sustenta ninguém. Não é saudável pra ninguém, né? Você não conseguir, por um mês, não fazer nenhuma rotina social por conta da sua dieta, não é saudável pra ninguém. Então, é nisso que eu vou chegando, da classe médica também entender que eles praticam body shaming o tempo inteiro. Deles também entenderem que eles não consideram em nenhum momento... Ai, nossa, tô sendo bem radical, né? Não é em nenhum momento e nem todos eles, tá? Mas tô sendo radical só pra provar o meu ponto. Mas eles não consideram a saúde mental desse paciente. Então, quantas pessoas vão a um médico por conta de uma... né, tô acima do peso, quero emagrecer, e esse médico indica psicoterapia. Porque, gente, a pessoa não engorda porque ela quer. Ela engorda porque ela tem uma compulsão. Né? Ela engorda porque tem questões. Ela precisa falar disso, ela precisa tratar disso. De nada adianta a gente fazer uma dieta por um tempo e a compulsão voltar, porque a compulsão é ação, é comportamento. Não muda de uma hora para outra. É a mesma coisa, porque a gente tem tantos casos de insucesso da bariátrica, de pessoas que engordam depois da bariátrica, porque não cuidam da compulsão alimentar, né? Porque fazem um acompanhamento psicológico de 12 sessões, que não dá pra nada. 12 sessões, gente, desculpa. Né? Uma pessoa que tenha 20 anos, ela demorou 20 anos pra ser do jeito que ela é. 12 sessões de psicoterapia, nada. Mas tudo bem, não vou criticar o CRP, continua aí, tá certinho. Faz 12 sessões de psicoterapia, né? Porque é o mínimo que o CRP pede, que é o Conselho Regional de Psicologia. Essa pessoa faz a bariátrica, mas não consegue conter. Não consegue conter a compulsão. Pode emagrecer, mas acaba engordando depois. Gente, tem vários casos, vocês devem conhecer casos assim. Porque a compulsão não foi tratada. Por que essa pessoa quer? Emagrecer, não ser mais do tipo inadequado, não estar fora do padrão da sociedade. E por quê? Porque por quanto tempo essa pessoa foi chacota? Quantos apelidos essa pessoa não levou na vida? Quantas pessoas, incluindo amigos, familiares e médicos, disseram que ele não estava saudável, que ele estava feio, que ele era ponto de referência? Né? Então eu acho muito fácil a gente olhar para o umbigo do outro e fazer essa crítica. Né? E é muito difícil a gente entender que isso causa coisas. E aí eu vou para a parte que eu mais adoro. Né? Eu adoro falar disso, que é assim. Ah, Fê, mas por que se ofende, né? Ai, que bobeira. Se ofender com isso, se ofender porque te chamo de magrela, né? Imagina. Gente, assim, a minha pergunta é outra. Se a pessoa tá dizendo que fica ofendida... Ai, sabia que isso ia acontecer, tava pressentindo. Se a pessoa diz que se sente ofendida, a minha pergunta é por que as pessoas continuam fazendo pra ofender. E eu vou entrar até no mérito de novo, no mérito racial, porque eu acho que também tem a ver com... A gente também fala de corpo, né? Fora todas as outras questões sociais que eu não vou falar nesse vídeo. Mas é dizer assim, mas se eu te chamar de negão te ofende? Me ofende. Mas eu chamo meus amigos, eles não se ofendem. Foda-se. Eu me ofendo. Ai, que bobeira. Ai, que bobeira que você tá falando. Você se ofende por causa disso? Não, nada a ver. Eu não tô sendo racista. Gente, eu não vou nem entrar nesse mérito de sendo racista ou não. Gordofóbico ou não. Praticando body shaming ou não. O rótulo não me importa. O que me importa é... Se você está ofendendo... Se você está dizendo algo que pra você não é ofensa, mas pro outro se o outro te sinaliza que isso é ofensa, por que você continua fazendo? É sério isso aqui? É sério. Tá quebrado mesmo. Por que o outro, né? Por que você continua dizendo? E aí eu chego num lugar que eu já disse no vídeo passado. A gente ofende, a gente continua falando aquilo, né? Porque, por que você se ofende? Geração mimimi? Nossa, que bobeira.
Tá, mas a pessoa tá ofendida, para de falar. Eu não vou parar de falar. Sabe por que você não para de falar? Porque no fundo, é interessante pra você dizer que o outro tem problema. É interessante pra você dizer que o outro é menor. É interessante pra você dizer que o outro não cabe. Porque quando o outro não cabe, quem cabe é você. Né? Então, de novo, o nosso sonho é participar da elite. Né? E é por isso que a gente continua praticando body shaming. Porque aí eu falo do corpo do outro. Né? O outro não serve, o outro não cabe. E eu não vou nem falar dos casos em que eu falo do corpo do outro coisas que eu odeio no meu. E isso acontece de monte. Né? Hoje eu tava vendo, uma amiga que me mandou, inclusive. Saiu uma foto da família Simas, não sei se vocês conhecem, mas são aqueles 3 irmãos, que eu não vou saber o nome deles, mas eles, né, são aqueles 3 irmãos super gatos da Globo, que na verdade são gatos, e aí as pessoas acham que não são gatos, mas não são feios, mas são bonitos, né, com as 3 namoradas, né, os 3 meninos com as 3 namoradas, e uma foto deles em preto e branco, e a Tata Werneck fazendo aquelas piadas que eu amo, sempre, que ela, nossa, parece uma família de vampiros de tão bonitos que são, e aí isso virou notícia. E dessa notícia se esparramou em milhões de comentários de pessoas, do tipo, nossa, se eles são bonitos, eu perdi toda a referência de vida, porque são todos feios pra mim. Nossa, isso que é supremacia branca, é esses caras serem os gatos, né? Então, gente, assim, vários maldosos, tá? Deu até, na verdade, minha amiga me mandou porque deu uma tretinha do tipo, nossa, eu acho eles feios, né? E a outra dizendo assim, bonita é você, né? Tipo, ironicamente, a outra diz assim, eu sou. E aí começou a briga do Instagram, que é maravilhosa, né? Que as pessoas, parece que ninguém nem trabalha, né? Pessoal, vamos, né? Fazer umas coisas da vida, mas enfim. Mas é legal que gera conteúdo pra cá. E aí, eu fico pensando, primeiro, que se você acha as pessoas feias, essa é uma opinião, né? Sobre o corpo do outro. Que você tem que ficar de boquinha fechada, né? Isso, primeiro que ninguém te perguntou. Segundo, que pra fazer uma crítica, não faça, fica quietinho, né? Pra criticar, pra ofender, melhor ficar quietinho. E aí vem a outra, né? Uma outra, pra defender esse ponto e critica essa primeira. Diz, não, bonita é você. Para de falar que as pessoas são feias, porque você é feia também. Não. E aí fica numa onda de, não, você é bonito, você é feio, você é isso, você é aquilo, você é gordo, você é magra. E assim, eu fico pensando do quanto a gente se preocupa com a aparência e do quanto a gente quer criticar o corpo do outro, e o outro, e como ele vive, e através da nossa opinião. E, gente, só isso, só por isso, a gente já tá errado. E, de novo, se aquela pessoa sente que ela é feia, vem uma enxurrada de gente dizendo assim, nossa, que família feia, nossa, que gente feia, nossa, que não sei o quê. O quanto isso interfere na autoestima do outro, né? O quanto isso eu posso, sim, tá gerando, inclusive, gatilhos, tanto de compulsão alimentar, bulimia e anorexia, quanto, inclusive, de pulsão de morte, né? Daquela pessoa não se sentir tão mal dentro do corpo dela, e um comentário desses pode matar sim. Mas essa pessoa é muito fraca se ela se matar. Não vou nem entrar nesse mérito, só vou dizer o seguinte, você não tem nada a ver com isso, né? Se ela é fraca, se ela é forte, não fala, né? Não faça. Acho que agora eu voltei, né? Não faça. Então, deixa eu ver o que a Tata colocou. O problema sempre está na outra pessoa que aponta defeitos nos outros. Não se aceitam, aí tem que achar o próprio defeito no outro. Tá, acho que tem a ver isso que você tá dizendo. Eu acho que tem uma coisa que, assim, eu projeto todas as minhas faltas no outro, né? Então, o que falta em mim, eu projeto na falta do outro. Então, se eu sou feia, me acho, né, burra, nanana,
eu digo isso do outro, né? Você é feio, você é burro, etc. Isso acontece. Mas tem uma coisa que é cultural. Nós fomos ensinados desde sempre a criticar o outro, a ter opinião sobre o corpo do outro. E isso acontece, gente, nas famílias. Eu tô falando de Instagram, agora que eu me toquei, né? Eu tô falando de Instagram. Falei de médicos também, pobrezinhos da classe médica, né? Mas isso acontece na própria família. Né? Naquela avó que olha pra neta e fala assim, nossa, mas suas primas são tão bonitas, por que você saiu desse jeito? Nossa, suas primas se vestem tão bem, você tá aí parecendo um trapo? Por exemplo, né? Ou numa mãe que diz assim pra filha, nossa, esse cabelo tá horroroso, pelo amor de Deus, vai arrumar esse cabelo, né? Vai escovar, porque, né, escovado fica bonito. Então, isso na nossa família isso é o que mais acontece. É onde mais a gente pode ver o body shaming, né? Além das escolas, é claro, né? Porque a escola é o narigudo, o orelhudo, o zoiudo, né? Tudo vira uma constante tiração de sarro. Mas então a cobrança da família pesa sempre mais, sim, principalmente pai e mãe, né? Principalmente pai e mãe. Que é aqueles que a gente mais quer reconhecimento na vida. Né? Todo mundo quer ser reconhecido por pai e mãe, ou pessoas que ocupam papel de pai e mãe. Né? E eles vêm com uma crítica que possivelmente, porque pai e mãe é assim, né, gente? Filho é a nossa extensão, entre aspas. Então, pai e mãe leva filho como extensão. Então, se o meu filho não está adequado, eu também não estou. Se meu filho não cabe na sociedade, eu também não caibo. E aí esses pais também vão tornando os filhos, né? Esses pais também vão imputando nos filhos que ele não cabe, que ele é inadequado, que ele não serve. E que ele também pode. E que falar do corpo é normal. Né? Então, dizer que engordou e emagreceu é a coisa que eu mais escuto, né? Nossa, você engordou, nossa, você emagreceu, nossa, não cuida da minha vida, o corpo é meu, né? Para de cuidar do meu corpo. Gente, tô com uma briga aqui com esse pedestal aqui, vocês não têm ideia. E aí, a gente fica, nossa, você engordou, você emagreceu, o corpo é meu, né? O corpo não é teu, desde que eu saí do útero, meu corpo não te pertence mais. Ah, mas eu tô cuidando. Será que tá? Eu acho que em determinado momento é um cuidado. Mas muitas vezes é um cuidado muito perverso. É um cuidado com muita agressividade. E é isso que a gente precisa pensar. Né? É isso que a gente precisa ficar atento. Então, o quanto a gente não escuta coisas que vão levando a gente para momentos depressivos, para momentos de ansiedade, para destruição do próprio corpo. Porque, gente, muita comida, essas compulsões alimentares ou a indução do vômito, isso também é uma agressão ao corpo, como corte, como aquelas pessoas que se cortam, né? É uma agressão a si mesmo. De uma certa forma, o quanto a gente não leva isso para esse lugar. Né? E é isso que a gente precisa pensar. Vamos falar muito mais disso. Sigam a gente no @divapraelas aqui do Instagram. E sigam a gente no YouTube. Coloquem lá, ativem lá o sininho para quando vier vídeo novo vocês podem assistir na Desenvolver Psicologia no YouTube. A gente vai falar muito mais sobre corpo, então tem essas semanas todas para falar sobre corpo, a gente já tem pauta sobre isso. Vamos falar sobre as compulsões alimentares, vamos falar sobre anorexia, vamos falar sobre bulimia, vamos falar sobre o quanto isso afeta. Mas deixa eu deixar um recado último, juro. Gente, fica de boquinha fechada quando for falar do corpo do outro. Né? Não fala, ninguém quer saber, ninguém perguntou a opinião de vocês. Acho que esse é o mais importante. Deixem comentários que a gente vai conversando ao longo da semana pra gente trocar ideias. Se vocês tiverem também ideias sobre o tema, a gente vai falando ao longo da semana sobre tudo isso. Um beijo, gente. Boa semana.